Grande abraço para você, nossos amigos são paulinos de todo o nosso Brasil, que acompanhem sempre o nosso canal. Estamos de volta aqui para atualizar você das últimas informações do São Paulo Futebol Clube. Hoje, domingo, 3 de maio de 2026, dia que estamos gravando esse vídeo. Bom dia para você, boa tarde, boa noite. A gente não sabe qual a hora que você estará vendo esse vídeo, mas a gente deixa aqui um forte abraço para você e agradece pelo seu carinho, pela sua enorme audiência. Estamos chegando com as últimas informações do São Paulo. São Paulo que volta a campo hoje pelo Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Bahia. O jogo será no estádio Cícero Marques de Souza, em Bragança Paulista. Vamos então trazer para você já, né, tudo o que acontece, o que vai acontecer e as últimas informações do São Paulo Futebol Clube. Pedindo para você deixar o like, se inscrever no canal, como é de praxe, e claro, compartilhar o vídeo também. Apurada a situação de Rian Francisco. Ele não está sendo treinado como ponta. Um trabalho tem sido como camisa 9, centroavante de referência, mas com uma liberdade para flutuar, sair da área e participar mais da construção de jogadas. É um movimento que mostra como a comissão enxerga o potencial dele, como vocês que estão aí no vídeo usariam o Rian Francisco. Eu vou falar aqui a minha opinião. Para mim, o Rian Francisco é centroavante. Só que aquele centroavante de mobilidade, ele não fica ali parado entre os dois zagueiros. Ele faz um movimento contrário, né? Então, no meu ponto de vista aí, tá? Deixa aí a opinião de vocês nos comentários. São Paulo terá desfalque para o jogo contra o Bahia. O zagueiro Rafael Tolói, que tem alternado titularidade com Alan Franco e Sabino, não vai para o jogo contra o Bahia hoje. Com dores na panturrilha, é desfalque. O time para o duelo de hoje. Galera, é o seguinte, o Tolói, ele é titular do Roger, mas do torcedor de São Paulo, a zaga titular é para ser o Sabino e o Alan Franco. Então o Tolói é titular do Roger, é a opção do Roger, né? Contrariando aí, claro, alguns torcedores do São Paulo, tá? Repito, ele é titular do Roger, certo? Se você fizer uma pesquisa e perguntar para o torcedor se vocês querem o Tolói como titular absoluto do São Paulo, não vai ter. Não vai ter essa votação. A votação é que ele é titular do Roger, né? Então, hoje ele é desfalque, né? Hoje é desfalque. Tem uma pergunta aqui, porque eu gosto sempre de trazer a participação também dos internautas. Eles mandam as fotos, mandam as mensagens, né? Participam do chat, participam também da situação, dos comentários. Ele atualiza junto com a gente também os comentários. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para vocês, tá? Vou até colocar aqui na tela, tá aí na tela já. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: vocês pagariam a multa de 2 milhões para demitir o Roger Machado, para trazer o Rogério ou o Dorival? A pergunta é para vocês aí do comentário. Numa possível demissão de Ceni, ou também pagariam outro técnico? Aí vocês ficam aí, deixa aí nos comentários, tá? O Rogério Ceni não vem, com essa diretoria o Rogério Ceni não trabalha. Enquanto essa diretoria tiver, esses presidentes tiver aí, eles, a mesma do nefasto Júlio Casares, ele não vem. E aí tem algumas respostas, né? A galera fala que não viaja, o Rogério Ceni não é técnico para o nível de São Paulo, então a gente fala isso. Aí já tem outros que falam com certeza, já tem outros que falam qualquer um dos dois eu aceitaria, né? Outro fala que acha que a conta não seria bem essa, teria que perguntar se pagaria a multa de 7 milhões, 5 milhões do Rui Costa. Eu vejo um cenário onde o Roger saia e o Rui fique como, ou seja, vice-versa. São várias opiniões, tá?
de torcedores. Mas a pergunta é essa. Você pode deixar a sua aí nos comentários, tá? Pode deixar a sua nos comentários, sem problema algum. Deixa a sua nos comentários aí também, o que é que você acha, tá? Você pagaria aí para ter esses dois aí, enfim, tá bom? Por exemplo, falar no Rui Costa, né? Segundo apurações, a multa do Rui Costa, caso de demissão, gira em torno de 5 milhões de reais, né? Para você saber, né? Olha o que o Júlio Casares fez com São Paulo, né? Olha o que o Júlio Casares fez com São Paulo, né? Encheu multa aí para todo mundo, renovou contratos, encheu multa aí para todo mundo e olha o que ele fez, né? Olha o que ele fez. Então você vê aí como é que situação foi colocada aí o São Paulo por esses dirigentes. E aí você pagaria 5 milhões só para não ver mais o Rui Costa do São Paulo? O problema é que o São Paulo vive numa dívida grande. E aí, segundo apurações, a multa, caso o Rui Costa seja demitido, estaria na casa dos 5 milhões, tá? E aí tem alguns comentários, muita gente fala, né? Multa para dirigente de futebol, adivinha onde aconteceu isso? Só no São Paulo, eu concordo, né? Eu concordo. Multa para dirigente de futebol não existe, né? E aqui no São Paulo existe tudo, tá? No São Paulo existe. Então, tá explicado aí, né? Tá explicado. Eu pedi para vocês deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? Façam isso para vocês não perder um só conteúdo. Você fazendo isso, você não perde um só conteúdo aqui. Então, peço para você deixar o like e pegar o vídeo aí e compartilhar pra galera, tá, gente? O YouTube, queria falar um negócio pra vocês, o YouTube tá uma cobrança geral em cima da gente aí, tá? Não sei se muitos canais vão aguentar não, tá? Hoje eu recebi a questão de reajuste de preço de membros, já recebi hoje aqui uma notificação, questão de reajuste de membros, não sei se vai aguentar. Então o YouTube tá batendo mesmo forte ali, né? Buscando forte mesmo, para que a gente possa aí se organizar mais nessas questões, tá? Muita gente pensa que a gente está falando sério, a gente é cobrado aqui pelo YouTube. A gente é cobrado sim pelo YouTube, tá? O negócio é sério. Bom, o Cauli foi pela primeira vez titular em 3 jogos seguidos do São Paulo, na ausência de Ferreira, com um edema na coxa. O meio-campista ganhou espaço e a confiança da comissão técnica tricolor na sequência de 2 vitórias e o empate. Muito bem. Emprestado pelo Bahia, adversário deste domingo, 4 horas da tarde, hora de Brasília, em Bragança Paulista, Cauli chegou ao São Paulo em fevereiro. Desde então disputou 15 jogos e fez um gol, mas ainda não havia conseguido sequência como titular. Entre oportunidades de sair jogando ou começar no banco de reservas, Cauli soma 696 minutos em campo pelo São Paulo, contra Juventude, Mirassol e Milionários. A sequência recente como titular foram de 226 minutos em ação, o suficiente para passar mais confiança ao torcedor e à comissão técnica. A pergunta é: Cauli ganha sequência e vira opção para dilemas do São Paulo antes de reencontro com o ex-clube. O meio-campista foi titular nas últimas 3 partidas do tricolor antes do jogo contra o Bahia neste domingo. Galera, e havia uma pergunta muito grande, uma dúvida, né? Não é pergunta, uma dúvida do torcedor do São Paulo, se o Cauli poderia jogar hoje contra o Bahia. Sim, não existe nada de uma cláusula que possa impedir se o Roger quiser escalar mais uma vez o Cauli, né, na partida, em jogo, na partida de hoje contra o Bahia, que é o dono dos seus direitos federativos. Mas ele vai poder sim jogar, tá? Tá lembrando que ele vai poder jogar sim. Deixa eu trazer aqui o cidadão que vai apitar o jogo do São Paulo contra o Bahia hoje. Ele é conhecido, né? Acho que ele já apitou nos últimos jogos do São Paulo. Acho que ele fez uma participação apitando aí nos últimos jogos do São Paulo. Não tô lembrado, tá? Mas acho que ele apitou, né? Aí o senhor que vai apitar o jogo do São Paulo hoje. Tá aí na tela para vocês, ó. David Souza Lacerda será o árbitro principal da partida entre São Paulo e Bahia. O Rodrigo de Alonso Ferreira será o responsável pelo VAR. Grava bem esse nome aí, grava bem esse nome aí, ó. Rodrigo de Alonso Ferreira será o responsável pelo VAR. Seria a primeira vez de Davi apitando o jogo do Tricolor em 2026. Ele apitou no passado, né? 2025. Então é a primeira vez que ele apita um jogo do São Paulo, tá? Seria. É isso? Olha,
complicado. São Paulo que não tem muita sorte, né? Com esses árbitros. Não tem. Felizmente não tem muita sorte com esses árbitros, tá? Vamos lá. Vamos trazer aqui um provável São Paulo, que o GE nunca acerta, mas segundo aqui o GE. Vamos trazer aqui um provável São Paulo, segundo aí o GE, tá? O GE nunca acerta, mas eu vou colocar aqui a do GE, depois eu coloco a nossa, né? Depois tem a nossa aqui pra gente tirar uma conclusão. Tá aí, ó. Segundo o GE, esse deve ser o time do São Paulo hoje diante do Bahia. Rafael no gol, Alan Franco, Sabino, Wendel e Lucas Ramon formam ali o cinturão defensivo. Os dois volantes, Danielzinho, Bobadilha, Luciano ali no comando do meio de ataque, Arthur pela direita e Ferreirinha pela esquerda e Caleri centralizado. Eu creio que não seja ali o Ferreirinha, ele deve manter ali o Cauli. E a novidade é o Lucas, né? O Lucas Moura tá de volta e foi relacionado para essa partida, tá? O Lucas Moura tá de volta e foi relacionado para essa partida, ganha condição de jogo e deve jogar ali uns 10, 15 minutos mais ou menos, né? O Lucas, né? 10, 15 minutos mais ou menos, o Lucas deve entrar ali na partida de hoje para ganhar um ritmo, né? Apesar de ter treinado normalmente, mas deve ganhar ritmo de jogo, tem que ganhar ritmo de jogo, o Lucas, porque ele já na quinta-feira tinha um encontro marcado aí com a equipe do O'Higgins do Chile. Isso é um jogo difícil, um jogo complicado para o time do São Paulo, tá? Então vou só repetir, segundo o GE, tá, gente? Segundo o GE, esse deve ser o provável São Paulo, né? Segundo o GE, Rafael, Alan Franco, Sabino, Lucas Ramon e Wendel formam o cinturão defensivo. Os dois volantes, Danielzinho, Bobadilha, Luciano ali no comando do meio de ataque. Lado direito, Arthur, lado esquerdo, Ferreirinha e centralizado ali o centroavante, o Caleri, né? E eu vou dizer que eu acho que não joga ali o Ferreirinha, eu acho que ele sai com o Cauli, né? E depois do Cauli deve entrar ali o Lucas ali, faltando uns 10, 15 minutos, né? Para jogar aí, justamente para ganhar a condição física, né? De jogo, ritmo de jogo para o próximo compromisso de São Paulo na quinta-feira contra o O'Higgins do Chile, tá bom? Ó, só pedir para você deixar o like aí, não esquecer de fazer isso, hein, gente? Deixa o like que é muito importante mesmo para o engajamento aí dos nossos vídeos, tá? Então façam isso aí, não esqueçam, não deixam de deixar o like aí, beleza? Ó, vamos trazer os próximos compromissos do São Paulo neste mês de maio, né? A tabela aqui, ó, os próximos compromissos do São Paulo no mês de maio. Começando contra o Bahia hoje, né? Aí tem o O'Higgins, Juventude, Fluminense. Aí os próximos compromissos do São Paulo, tá, gente? No mês de maio, né? No mês de maio aí o São Paulo depois tem o Corinthians, tem um clássico do Corinthians também. Dia 30 de maio é o jogo contra o Remo. O Remo que venceu o Botafogo ontem por 2-1, tá? Vamos pensar que o Remo é galinha morta, né? O Remo venceu o Botafogo por 2-1 ontem, né? Vamos falar um pouquinho agora, fugir um pouco aqui do futebol e vamos para os bastidores da política do São Paulo. Vamos lá, fugir um pouquinho aqui dos bastidores e vamos para a política do São Paulo, certo? O caso envolvendo aqui Outen Aires de Abreu, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre ele também, fugindo aqui um pouquinho e entrando nos bastidores da política do São Paulo, tá? Nova implicação policial no São Paulo. O presidente do Conselho Deliberativo pode sofrer criminalmente. Informação trazida pelo São Paulo Blog. A informação está no São Paulo Blog. Na noite de ontem, sábado, o jornalista da ESPN, André Kifuri, informou que o inquérito policial será aberto contra, segundo ele, né, na segunda-feira, né, amanhã no caso, por conta de atos do presidente do Conselho Deliberativo de São Paulo, Outen Aires de Abreu. Segundo ele, atos de má-fé em documentos, assinaturas não confirmadas podem ser passíveis de questões criminais. A ESPN informou que a Comissão de Ética do São Paulo determinou
a abertura de inquérito policial para ajudar, para apurar atos do presidente do Conselho Deliberativo, o Ares, no contexto da reforma estatutária do clube. A apuração também envolve suspeitas de má-fé, abuso de poder e quebra de governança na condução do processo interno. O que motivou a investigação? Segundo a matéria, a representação foi feita pelo presidente em exercícios, Arrim Assis Júnior, que acusa o Ares de não submeter corretamente a opinião da Comissão Legislativa ao Conselho Deliberativo. A Comissão de Ética teria identificado ainda que uma carta usada no debate interno não refletia a posição real dos signatários. Vixe, pois é, amanhã as cabeças vão rolar, né? Pois é, como diz o velho ditado, cabeças vão rolar. Então é amanhã. Vamos ver aí o que vai acontecer, tá bom, meus amigos? Tá? Bom, deixa o seu placar para o jogo de hoje, 4 horas da tarde, gente. Revelações do São Paulo. Eu vou trazer aqui as revelações do São Paulo. Cara, esse time aqui, se fosse esse time aqui hoje, só pra gente manter aqui, deixa eu tirar aqui um pouquinho o Ares, só pra manter aqui, olha, se fosse hoje, esse time aqui ajudaria muito, galera, muito, mas muito mesmo, tá? Esse time aqui ajudaria muito. Deixa eu só colocar aqui. Tem hora que demora um pouquinho, tá, gente? Mas vai dar certo. Bom dia. Pedi pra galera deixar o like aí, tá, galera? Vocês ajudam o canal deixando o like, então não esquece de fazer isso. Deixa o like, é muito importante para o engajamento aí do nosso vídeo, tá? Ó, tá aqui, ó. Esse time aqui, vou te falar, hein? Olha aí, veja bem aí. Olha bem esse time aí. Revelações do São Paulo. Revelações paulistas. Olha aí. Tem alguns aí, Zé Sérgio, Silas, né? Já jogavam muito, hein? Jogavam muito. Serginho Chulapa, Kaká, o Bauer, Roberto Dias, acho que era, né? Mauro. Isso é do tempo do meu pai. O Nelsinho eu não conheci, não cheguei a ver. Né? Rogério Ceni era o goleiro, hein? Rogério Ceni é o goleiro. Essas são revelações do São Paulo. Né? Denilson, Kaká e Mila. Jesus, hein? Jogava muito? Pois é, meus amigos. Jogava muito, né? Esse idade jogava muito? Pois é. Então, gente, só para fechar aqui, pela 14ª rodada do Brasileirão, o São Paulo enfrenta a equipe do Bahia no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A bola rola às 16 horas com transmissão das emissoras que têm os direitos de transmissão e também das rádios nossas, as rádios São Paulo. São Paulo vem de um empate contra o Milionários na última terça-feira, mas venceu o Mirassol pela competição e busca bater a equipe baiana para dar início a uma boa fase. Já o Bahia não sabe o que é vencer a 3 jogos. A equipe sofreu 9 gols nesse período, com 2 derrotas e um empate. Atualmente ocupa a 6ª colocação no Brasileirão e busca vencer o São Paulo para se aproximar ainda mais do G4. O São Paulo deve ir a campo com a seguinte escalação. Eu soltei aqui já há pouco tempo, né? A dúvida é o Ferreira ou o Cauli, tá? Mas já tinha falado já lá atrás. Tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Um abraço para vocês todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.